Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o testemunho de um homem que conheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e que foi sustentado por Ele e que, amparado e fortalecido pela força do seu poder, declarou ser capaz de todas as coisas, ser capaz de passar por todas as privações, por todas as tribulações e todos os sofrimentos permitidos e segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque, fortalecido por Jesus Cristo, ele declara: posso todas as coisas. Mas ele agradece aos cristãos filipenses, porque eles participaram da sua aflição, eles não o abandonaram, eles não entregaram a própria sorte, eles não desistiram dele. E o apóstolo Paulo declara para nós, no versículo 15, o seguinte: sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Sabeis, ó Filipenses. O que eles sabiam? Que no princípio do Evangelho. O apóstolo está se referindo exatamente a quê? Ora, Paulo, quando estava em Antioquia, o Espírito de Deus revelou àquela igreja e ele e Barnabé foram enviados pelo Espírito através daquela igreja para a Ásia Menor. E eles fizeram um turnê em várias cidades para as quais depois Paulo escreveu aos Gálatas. Várias igrejas foram plantadas e aqueles apóstolos fizeram ali a obra do Deus Altíssimo. Agora, uma nova etapa do ministério, agora em novo lugar, no continente europeu. Filipos foi a primeira cidade do Ocidente onde o Evangelho foi pregado pelo apóstolo Paulo. Portanto, ele diz: sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, nesta nova etapa da evangelização mundial, afirma ele, quando partir da Macedônia. Sabemos que de Filipos Paulo foi para Tessalônica, de Tessalônica ele foi para a Bereia. Então, quando ele partiu da Macedônia, ele afirma: nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber. A igreja dos Tessalonicenses, a igreja de Bereia, não se predispuseram a ajudar, a sustentar, a financiar o apóstolo Paulo. Eles que haviam recebido a presença do apóstolo Paulo, Silas e a equipe missionária, que foram abençoados com a mensagem de salvação, não socorreram ao apóstolo, talvez por pobreza, talvez por carência. O fato é que das igrejas da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou. O verbo comunicar traduz uma palavra onde nós temos lá a raiz, a koinonia. Comunicar é compartilhar, é participar, é estar em comunhão. Nenhuma igreja se comunicou com o apóstolo, partilhou com ele, compartilhou com ele quanto a dar e receber. O apóstolo estava usando uma linguagem muito comum no comércio, nas transações comerciais e econômicas. Quando as pessoas, por exemplo, quando iam comprar uma propriedade, davam um sinal, o pagamento de um sinal, que hoje nós chamamos de entrada, para garantir o negócio. A palavra receber também era usada nas transações também financeiras. E tem a ideia de débito, tem a ideia de crédito, são termos comerciais que o apóstolo Paulo usa. E o que ele quis dizer? Nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber. O que foi que eles receberam? Eles receberam o Evangelho. Quando aquelas mulheres estavam na beira do rio orando, elas estavam suplicando a Deus por salvação e pelo Salvador, pelo Messias.
E Deus, por revelação, impede que Paulo e seu companheiro Silas permaneçam na Ásia Menor, e por revelação eles cruzam ali aquele mar e chegam à Europa, ao continente europeu, para pregar a palavra. E eles receberam o Evangelho. E eu acredito que Lídia, que era uma empresária, uma mulher de visão, ela deve ter comandado, quem sabe, liderado aquela igreja, a visão de sustento, a visão de participar economicamente e financeiramente do ministério de Paulo, de se comunicar com ele. Quem sabe ela disse, nós recebemos. Quem sabe aquela jovem escrava, possessa de espírito maligno, quem sabe o carcereiro e sua família, eles disseram, nós recebemos de graça. Mas custou para Paulo e Silas vir aqui, pagaram passagens de navio, pagaram hospedagem, pagaram por alimentação, para nos trazer a paz de Deus, para nos reconciliar com os céus, para trazer Jesus Cristo, o nosso amado Redentor, para que pudéssemos nos arrepender e crer, ter a vida eterna, o perdão dos nossos pecados. E nós amamos as pessoas, nós vamos ajudar Paulo, nós vamos ajudar Silas, para que eles prossigam de cidade em cidade, para que tantos outros como nós sejam abençoados. Então eles receberam o Evangelho, receberam pela graça, por meio da fé, a salvação. Por isso, eles queriam dar. Já que receberam bênçãos espirituais, eles queriam agora dar, ofertar, financiar, patrocinar as viagens missionárias do apóstolo Paulo e de Silas. O companheiro de Paulo na Ásia Menor foi Barnabé. Agora, na Macedônia, é Silas, o companheiro missionário. E ele diz, nenhuma igreja se comunicou comigo, nenhuma igreja teve esta visão. Se a razão foi pobreza, dá para desculpar, mas se não foi, é absurdo. Como uma igreja não é missionária? É ilógico. A lógica da igreja é fazer missões, porque quando você é alcançado, o seu coração se enche de gratidão para com Deus, para com aqueles que Deus usou para que você conhecesse a salvação eterna, e o seu coração se inunda de compaixão por aqueles que ainda não foram alcançados. Portanto, fazer missões é uma consequência natural da valorização, da grandeza da salvação. É um reconhecimento da profundidade da bênção recebida, da misericórdia alcançada, da graça de Deus concedida, e querer ser instrumento e não querer ficar de fora do empreendimento para ganhar outras vidas, outros povos e outras cidades para Jesus Cristo. Uma igreja que não faz missões, ela está traindo sua própria natureza. Ela está negando a essência da sua razão de existir, que é evangelizar, que é fazer a obra missionária. E aquela igreja se comunicou com Paulo. Não foi apenas uma vez, mais de uma vez. E o apóstolo agradece e reconhece que eles estavam participando da sua aflição. Jesus Cristo, quando Maria, ela vai ungir seus pés, vai ungir sua cabeça com um óleo preciosíssimo, ela foi criticada, aquilo foi considerado um desperdício, mas Jesus disse, ela praticou uma boa ação para comigo. Sim, fizestes bem em participar da minha aflição, mandando os recursos financeiros para suprir minhas necessidades e para custear o meu aprisionamento, de onde escrevo essas cartas que se tornaram a santa palavra de Deus. Somente vós, ó Filipenses, no princípio do Evangelho na Europa, somente vós, somente a vossa igreja se comunicou comigo. Eu creio que participar da obra missionária é um elevado privilégio.
que nós não podemos jamais ficar de fora. Assim, eu quero convidar você a ser um dizimista fiel, a sustentar a obra do Evangelho, a dar as ofertas missionárias e se comunicar com os missionários. Deles recebemos a palavra, as bênçãos espirituais e, portanto, devemos ajudá-los financeiramente a levar o Evangelho da graça de Deus para que ele, suas esposas e filhos tenham condições dignas de viver e de sobreviver. Assim, abra seu coração, abra sua visão, valorize a grandeza da obra de Deus em sua vida e deixe que esse amor flua através também da sua participação financeira e econômica na expansão do Evangelho da graça de Deus. Uma igreja centralizada em si, que ignora os povos, as nações, as etnias. Ela é uma traidora da sua vocação. Não faz o menor sentido viver em torno de si e para si. Existimos para levar esta mensagem, tanto sustentando quanto indo em nome de Jesus. E eu oro para que Ele abençoe a tua vida, abra teus horizontes e teu coração para comunicar-se e participar das aflições dos que estão na linha de frente, com ofertas generosas para abençoar a obra missionária. Eu suplico a Deus que te dê esta graça e te abençoe ricamente.